Triceratops, o verdadeiro rei dos dinossauros. Quando pensamos em dinossauros, imagens de criaturas enormes e aterrorizantes vêm imediatamente à mente. O Tyrannosaurus Rex, com seus dentes afiados e predatório, muitas vezes recebe toda a atenção. No entanto, em termos de presença, poder e imponência, um outro dinossauro merece destaque: o Triceratops. Este herbívoro do período Cretáceo, com seu impressionante par de chifres frontais e uma gola óssea protetora, não apenas dominava os campos do que hoje é a América do Norte, mas também conquistou um lugar de respeito na história da paleontologia, ao explorar sua anatomia, comportamento e importância ecológica. Fica claro que o Triceratops poderia muito bem ser considerado o verdadeiro rei dos dinossauros. A descoberta e a história paleontológica do Triceratops foi descrito pela primeira vez em 1889 pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh, durante a famosa Guerra dos Ossos, uma competição acirrada entre Marsh e Edward Drinker, Cope para descobrir e catalogar fósseis de dinossauros na América do Norte. A descoberta de Marsh foi revolucionária porque mostrou que nem todos os dinossauros eram predadores ferozes. Havia gigantes herbívoros com adaptações incríveis para defesa e sobrevivência. Desde então, mais de 50 espécimes completos foram encontrados, incluindo esqueletos quase intactos, tornando o Triceratops um dos dinossauros mais bem documentados da história. O nome Triceratops significa literalmente face, com 3 chifres, derivado do grego tri-3, keras chifre e ops face. Essa nomenclatura reflete precisamente a característica mais icônica do dinossauro: seus 3 chifres, 2 acima dos olhos e um menor sobre o nariz, aliados a uma grande gola óssea que cercava o pescoço. Essa combinação de chifres e gola o tornou praticamente invulnerável aos predadores de sua época. Como o T-Rex, a aparência e estrutura corporal do Triceratops era um gigante entre os herbívoros, com aproximadamente 9 metros de comprimento e pesando entre 6 a 12 toneladas. Seu corpo maciço era sustentado por pernas fortes e musculosas. Cada detalhe de sua anatomia estava perfeitamente adaptado à sua sobrevivência. Seus chifres serviam para defesa contra predadores, competições entre machos e possivelmente até para exibir domínio social. A gola óssea não era apenas decorativa. Ela protegia seu pescoço de ataques e também poderia ter desempenhado um papel na regulação de temperatura. O crânio do Triceratops é uma das maiores estruturas ósseas já descobertas entre os dinossauros terrestres, com alguns espécimes chegando a 2,5 metros de comprimento. Sua boca, equipada com um bico afiado similar ao de um papagaio, permitia cortar vegetação resistente como coníferas e samambaias. Os dentes, dispostos em baterias dentárias, eram substituídos continuamente ao longo da vida do animal, garantindo que pudesse se alimentar eficientemente de plantas duras sem sofrer desgaste dentário. Comportamento e vida social. Embora tradicionalmente retratado como solitário, estudos recentes sugerem que o Triceratops poderia ter vivido em grupos ou ao menos interagido com outros membros de sua espécie. A disposição e a forma dos chifres indicam que os machos poderiam engajar-se em combates rituais, semelhantes aos modernos servos, para estabelecer hierarquia ou direitos de acasalamento. Esses duelos eram provavelmente mais espetaculares do que mortais, dado o risco de ferimentos graves. Além disso, a presença de fósseis juvenis em proximidade com adultos sugere algum tipo de cuidado parental, ou, no mínimo, um comportamento social que protegia os mais jovens. Acredita-se que a imponência do Triceratops, junto com seu arsenal de chifres, desencorajava predadores, tornando grupos menores ou indivíduos jovens mais seguros. Sua postura quadrúpede, com membros robustos e corpo pesado, indicava que não era veloz, mas compensava com força e defesa natural. Alimentação. Um herbívoro eficiente. O Triceratops era estritamente herbívoro e desempenhava um papel crucial nos ecossistemas do final do período Cretáceo. Sua dieta incluía samambaias, cicadáceas, coníferas e plantas floríferas iniciais,
que abundavam na América do Norte há cerca de 68 a 66 milhões de anos. Seus dentes estavam organizados em baterias dentárias, cada uma composta por dezenas de dentes que se desgastavam e eram substituídos continuamente, permitindo triturar vegetação fibrosa e resistente. Estudos de microdesgaste dentário indicam que o Triceratops poderia mastigar folhas duras e galhos, transformando grandes volumes de vegetação em energia de forma eficiente. Esse comportamento não apenas sustentava seu enorme corpo, mas também influenciava a dinâmica do ecossistema, promovendo o crescimento de novas plantas e facilitando o equilíbrio entre herbívoros e vegetação. Defesa contra predadores. Apesar de não ser um predador, o Triceratops estava longe de ser vulnerável. Seus chifres frontais, medindo até 1 metro de comprimento, eram armas formidáveis contra ameaças. O chifre nasal menor podia perfurar ou ferir adversários, enquanto os chifres, acima dos olhos, eram capazes de derrubar predadores ou rivalizar com outros Triceratops em combates ritualísticos. A gola óssea, além de proteção física, poderia ter servido como escudo visual, tornando o animal maior e mais intimidador para predadores como o Tyrannosaurus rex. Evidências fósseis mostram marcas de mordidas e arranhões nos crânios de Triceratops, sugerindo que confrontos com predadores eram frequentes, mas raramente fatais devido à sua armadura natural. Habitat e distribuição. O Triceratops viveu principalmente nas regiões que hoje correspondem aos Estados Unidos e Canadá, especialmente nas áreas de Montana, Dakota do Sul, Wyoming e Alberta. Esses ambientes eram ricos em florestas, rios e planícies abertas, fornecendo ampla disponibilidade de vegetação. O clima era mais quente do que o atual, com estações relativamente estáveis, permitindo que grandes herbívoros prosperassem em grupos e sustentassem cadeias alimentares complexas. O seu habitat, próximo a outros dinossauros emblemáticos do período Cretáceo, incluía não apenas predadores como o T-Rex, mas também outros herbívoros ceratopsianos, hadrossauros e estegosaurídeos. Essa diversidade ecológica reforça a importância do Triceratops como espécie dominante, capaz de manter seu espaço e defender seu território contra ameaças. Fósseis. Importância científica. A descoberta de fósseis de Triceratops foi fundamental para a compreensão da diversidade de dinossauros ceratopsianos. Esqueletos quase completos permitiram que os paleontólogos estudassem sua anatomia em detalhes, comparassem crânios e chifres de diferentes indivíduos e compreendessem padrões de crescimento, comportamento social e evolução. Além disso, fósseis com marcas de mordidas e cicatrizes forneceram evidências de interações com predadores, revelando como essas criaturas sobreviveram em um mundo perigoso e competitivo. O Triceratops também ajudou a esclarecer a relação entre os ceratopsianos e outros dinossauros herbívoros, mostrando como adaptações físicas complexas evoluíram para a defesa e competição. O Triceratops e a cultura popular. O impacto do Triceratops vai além da ciência. Ele se tornou um ícone da cultura popular. Filmes, livros e documentários frequentemente o retratam como um gigante imponente, rivalizando com um T-Rex em força e coragem. Essa imagem popular reforça a percepção do Triceratops como rei no reino dos dinossauros herbívoros, não apenas pela força física, mas também pela presença impressionante que exerce sobre qualquer ecossistema, real ou imaginário. Além disso, exposições em museus ao redor do mundo, incluindo esqueletos montados em tamanho natural, permitem que crianças e adultos apreciem a grandiosidade dessa criatura. Cada fóssil exposto conta uma história de milhões de anos, lembrando que o Triceratops não era apenas um animal, mas um símbolo da riqueza e complexidade da vida pré-histórica. Legado e significado evolutivo. O Triceratops é mais do que um dinossauro notável. Ele é um exemplo de como a evolução molda organismos para sobreviver em ambientes hostis. Seus chifres, crânio maciço e dentes especializados
representam soluções adaptativas únicas, demonstrando que a sobrevivência não depende apenas de força ou tamanho, mas de uma combinação de características físicas, comportamentais e ecológicas. Como último representante de seu grupo no final do Cretáceo, o Triceratops também nos ensina sobre extinção e resiliência. Ele desapareceu, junto com a maioria dos dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos, mas deixou um legado duradouro que continua a fascinar cientistas e entusiastas de dinossauros ao redor do mundo. Conclusão: o Triceratops merece ser chamado de verdadeiro rei dos dinossauros, não porque caçava suas presas, mas porque dominava sua própria esfera com uma combinação de força, defesa, estratégia e presença imponente. Desde seus chifres afiados até seu crânio protetor e hábitos sociais complexos, cada aspecto do Triceratops reflete a perfeição evolutiva de um gigante herbívoro. Ele não apenas sobreviveu em um mundo cheio de predadores, mas se tornou um símbolo de resistência, imponência e majestade pré-histórica. Enquanto o Tyrannosaurus Rex pode ser o predador mais famoso, o Triceratops demonstra que a verdadeira realeza entre os dinossauros não depende apenas de caçar, mas de dominar com inteligência, força e estratégia. Seu legado perdura, não apenas nos fósseis, mas na imaginação humana, lembrando-nos que a história da vida na Terra é feita tanto de caçadores ferozes quanto de gigantes pacíficos, capazes de governar seu mundo com poder e dignidade.